Estarmos sabendo mais da vontade de Deus. Gostaria de que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2. Quero ler apenas um versículo. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vou ler novamente. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar? Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que esteja falando conosco nessa noite. Senhor, seja glorificado, Jesus, seja exaltado no nosso meio. Ó Espírito Santo, que o Senhor esteja falando, ungindo a minha vida para falar e ungindo cada um de nós para ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor quer dizer. Glorifique a Jesus nesse momento no nosso meio, Deus. Nós te pedimos, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu espero rapidamente mesmo trazer essa mensagem, refletir aqui com os irmãos sobre o poder da cruz. O poder da cruz. A cruz, eu estive pensando, a cruz é tudo que o homem precisa, né? Você e eu, nós precisamos saber da cruz e saber esse poder que há na cruz de Cristo. É muito importante que eu tome conhecimento e tome posse desse poder, do que Cristo conquistou para nós na cruz. Paulo disse essas palavras, escreveu para o pessoal, os irmãos de Corinto, né? E escreveu e disse isso: olha, que eu não venha apresentar ou mostrar algo a não ser a cruz de Cristo, que eu não venha mostrar nada senão Cristo crucificado. E se nós pensarmos bem, Paulo tinha muito a falar, né? Paulo tinha muitas informações, era um homem muito culto, né? Extremamente culto, tinha muitas informações, e ele diz que, olha, só vou pregar única coisa, Cristo e este crucificado. Ele não pensava em falar, em dar grandes palestras, não. Ele tinha muita capacidade. Ele escreveu isso para as pessoas de Corinto, para a igreja de Corinto, porque Corinto, irmãos, era um lugar, uma cidade que havia muitas coisas e estava contaminando os irmãos de lá, contaminando a igreja. Eu tenho um pequeno relato aqui da igreja, a região de Corinto. Olha, a Corinto era uma região que tinha muito comércio, né? Era uma região de muito negócios. Havia 2 portos na cidade de Corinto, né? Então interligava lá a Itália, a Espanha, a Ásia, né? A Grécia. Então era um lugar na época muito importante na área de mercado, na área de negócios, né? E também era uma cidade muito culta. Então, olha, embora Corinto não fosse uma cidade universitária como Atenas, na época, não deixava de ser caracterizada pela cultura grega, né? Seus habitantes interessavam-se pela filosofia grega e tinham a sabedoria nas mais altas estimas. Era uma população culta na época, uma cidade muito culta também, né? Eram pessoas cultas. A cidade de Corinto também tinha voltada também à religião. Veja bem, Corinto continha pelo menos 12 templos, né? Não se sabe com certeza se todos estavam funcionando na época de Paulo. Um dos mais infames era dedicado a Afrodite, a deusa do amor, na cidade de Corinto, cujos adoradores praticavam a prostituição religiosa. Uma cidade que tinha, olha, veja bem como era essa cidade, né? E também adorava o deus Asclépio, né, o deus de cura, o deus Apolo, né, também, que tinha também o templo do deus Apolo. E também, mas a cidade era uma cidade muito imoral, onde como era muito movimentado, muitos mercadores, né, passavam por ali. Então era uma cidade muito prostituída, né, muito promíscua. E ali existia uma igreja de Cristo. Veja, e essa igreja, ela estava também sendo contaminada por essas situações. Muitos estavam levantando falsas doutrinas. Para você ter uma ideia, deixa eu relatar algumas coisas aqui que Paulo estava lidando com os irmãos lá. A igreja tinha muitos dons espirituais. Veja, e quando você vê uma igreja com muitos dons espirituais, você fala, é uma igreja avivada,
onde Deus se move e tudo. Mas, irmãos, tem capítulo, havia tanta discórdia dentro da igreja, uma igreja com muitos dons espirituais. Tanto é que Paulo elogiava a igreja. Mas havia na igreja os irmãos levando outros irmãos para serem julgados pelos ímpios. Pra você ter uma ideia. Havia divisões. Uma coisa terrível que aconteceu foi de o filho ficar com a mulher do pai. Pra você ter uma ideia. Isso está relatado aqui na carta de Coríntios, para vocês. Paulo falando àquela igreja. Então havia coisas terríveis. Mas Paulo estava insistindo, mostrando a eles que o mais importante de tudo era a cruz de Cristo. Paulo não estava com intenção de nada mais senão mostrar a cruz do Senhor Jesus. A cruz que Cristo veio e foi crucificado e morreu. Por quê? Porque na cruz, o poder de Deus estava lá na cruz. Paulo, muito sábio, não queria saber de mais nada a não ser a cruz de Cristo. E eu e você, nós temos que enxergar a cruz de Cristo como o poder de Deus no meio dos homens. Para você ter o poder, o poder de resistir ao pecado, o poder de ser salvo, você foi salvo, foi por causa da cruz. Veja a capacidade que a cruz teve, Jesus ter morrido naquela cruz, ela foi para salvar as nossas almas, as nossas vidas. Você está salvo hoje porque Jesus foi para aquela cruz. E lá é o poder de Deus. Agora, Paulo, esse homem, ele era muito culto. Paulo tinha preparo intelectual, bagagem teológica, experiências espirituais extraordinárias, mas decidiu abrir mão de tudo isso que o pudesse competir com a mensagem da cruz. Ele estava o cuidado de Paulo era que ele não viesse se mostrar a sua capacidade, e sim a cruz de Cristo. Porque naquela cruz, Paulo enxergou que a sua vida foi completamente transformada pela morte de Cristo. Agora, o que Paulo poderia ter sabido, ou contribuído, ou falado, ou passado para as pessoas, mas escolheu não saber. Sabedoria humana e filosofia grega. Ele era muito intelectual, é uma pessoa muito sábia. Corinto amava discursos bonitos, a cidade e as igrejas amavam isso. Argumentos sofisticados. Às vezes, irmãos, nós vamos em algumas igrejas, não estou falando mal, mas a gente vai em algumas igrejas, ouve mensagens, mas nada acontece, Deus não fala em nosso coração, e não sei o que acontece, mas na realidade a gente fala, puxa, está faltando espiritualidade, Deus não está falando, eu quero que Deus fale. Se você está buscando a Deus e Deus não está falando, alguma coisa está errada. E às vezes muitos pregadores, a gente vê por aí, fala e fala tão bonito, mas se o Espírito não falar, se Deus não falar, não adianta de nada, nada vale. Nada vale, para nada serve. Paulo poderia ter impressionado, mas não quis fazer isso. Por que ele não quis? Porque a sabedoria humana anula a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios 1, 17 a 19 diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana. E hoje muitos estão usando sabedoria humana para levar a palavra. Não é isso, é sabedoria que vem de Deus, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha o cuidado que ele tinha. O versículo 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. E é verdade, quando você prega Jesus, que Jesus salva, Jesus morreu na cruz, para muito motivo de risada. Mas isso para eles é loucura. Mas para os que estão perecendo, nós que estávamos perecendo, muitos que estão perecendo, mas para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, Deus diz: olha, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Isso está em Isaías. Deus diz isso. Veja bem. Por quê? Porque a cruz é loucura para os sábios, os intelectuais. Mas para nós que enxergamos a nossa situação, é o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa libertação de todos os nossos pecados. A cruz é o máximo de Deus. Eu estive pensando, gente, não existe mais nada importante do que a cruz. O Velho Testamento, quando você lê ela, você lê olhando para a cruz. Um dia Jesus viria. Você pode ler todo o Velho Testamento, mas Deus sempre aponta para o seu Filho que um dia ele iria enviar. Ele poderia ter discursos políticos sociais, vivendo sob o Império Romano. Paulo poderia ter feito política em cima dos púlpitos, por exemplo, nas igrejas, mas o Evangelho não era ideologia, é a mensagem celestial que precisava ser passada, porque é a mensagem que tem o poder de transformar a vida do homem. É verdade, tem o poder. Às vezes eu conto aqui, veja quanto poder tem a cruz de Cristo. Eu lembro, e nunca mais a gente tem experiência e acaba nos enriquecendo e aumentando a nossa fé em Deus. Mas eu lembro de um sujeito, eu já contei aqui, e ele, muitas vezes, ele bebia tanto
que eu ia trabalhar e de manhã eu passava em frente à casa dele, estava caído lá de fora do alpendre. Era cedinho, ele estava bêbado, dormindo ali, bêbado, mas muito bêbado. E principalmente nas festas São Benedito, então, aí que bebia mais. Irmãos, um dia, eu indo para a igreja, à noite, eu encontrei com ele de terno e com uma Bíblia na mão, indo para a Assembleia de Deus. Eu falei, nossa, esse é o poder que tem a cruz de Cristo. Esse é o poder que tem a cruz de Cristo. Aquele bêbado já não era mais bêbado. Aquele homem estava indo feliz, de terno e gravata, em direção à igreja, louvar e adorar ao Criador. Esse é o poder que a cruz tem. Esse é o poder. Na cruz de Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados por Deus. Todos os seus pecados foram perdoados por Deus. Não existe pecado que Jesus perdoa. Não existe, porque o sangue dele é a vida dele que derramou naquela cruz. Paulo não podia ter colocado ali tradições, falado tradições ou debates religiosos, que ele era um homem muito culto. Como fariseu, Paulo tinha credenciais impressionantes, mas sabia que o fim da lei era Cristo. Como Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que nela crê. Você crê na cruz? Lá você é salvo. Esse é o amor de Deus mostrado ao homem lá na cruz do Calvário. Não existe nada suficiente, nada capaz de apagar e ser maior para a vida do homem do que lá na cruz do Calvário. Porque lá o Filho do Deus vivo entregou a sua vida por amor a você. Irmãos, experiências pessoais, ele podia também ter contado muitas experiências espirituais. Ele podia ter falado, olha, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, fala das experiências espirituais que ele teve. Olha, eu, um homem, se dentro no corpo ou fora do corpo, não sei, fui levado ao terceiro céu. No corpo ou fora do corpo, Deus sabe, eu não sei. Mas eu não sei, mas eu poderia ter falado dessas coisas que eu vi, que não tinha nem como dizer, de tantas coisas grandiosas que eu vi lá. Eu poderia ter me gloriado nisso, mas não fiz. Olha, ele poderia ter gloriado nessas experiências grandiosas. Irmãos, se você seguir curas, movimentos assim, você não vai chegar ao céu, só Jesus, só na cruz. Nós não podemos ficar seguindo, indo atrás de milagres. Não, vá atrás de Jesus. Ele é o Senhor. Ele sim tem o poder de transformar as nossas vidas. Irmãos, ele poderia ter falado sobre autoajuda. Você pode resolver seu problema assim, assim, assado. Não, ele não fez isso. Paulo não pregou como melhorar de vida. Ele não fez isso, qual o caminho seguir? Não, ele pregou, morra para você mesmo e viva para Cristo. Irmãos, o Evangelho é morrer para mim e viver para Cristo. Esse é o Evangelho. A sua vida tem que resumir nisso. Eu preciso morrer a cada dia e Cristo precisa crescer a cada dia na minha vida, na sua vida. Você precisa estar vendo Jesus a cada dia na sua vida. Isso é importante. O que Paulo decidiu saber? Apenas Jesus. Jesus é o Filho eterno de Deus que veio e se fez carne, viveu no nosso meio, viveu a nossa vida, sofreu as nossas dores e morreu em nosso lugar. Jesus morreu no seu lugar, Jesus morreu no meu lugar. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para morrer por nós. Não existe ninguém para fazer isso por você. Ele veio para morrer por nós. Ele poderia estar falando, ele veio para mostrar que Cristo é o ungido de Deus. Cristo é o título do Messias prometido, o Rei, o Profeta, o Sacerdote eterno. Em Lucas 4, 18 a 19, Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os que estão presos. Existem muitos que estão presos hoje, nas drogas, nos vícios, na prostituição, roubo, no álcool. Muitos estão presos, mas Jesus tem esse poder de libertar o homem. Eu me lembro uma vez, também já contei esse fato. Foi nos visitar lá um missionário, estava preparando para ir para a África. Estava ele e sua família. E ele pregou, deu uma mensagem e disse, olha, a minha bagagem já está no navio a caminho da África. Eu estou preparando para poder partir também. E ele falou algumas coisas, ele nos abençoou bastante com a palavra, e eu tive o privilégio de conhecê-lo. Mais tarde o pastor estava contando a história dele para mim. Aquele missionário que estava pregando, que tinha sua esposa, sua filhinha, ele era um travesti na cidade de Minas. Ele vestia de roupa de mulher e ficava numa esquina, com uma bolsinha do lado, se prostituindo. Esse é o poder que há
na cruz de Cristo. Esse é o poder de Deus. Por isso que Paulo disse: eu não vou me gloriar em mais nada, senão na cruz, porque ele tem o poder. O homem que vai a Jesus, a mulher que chega até aos pés de Cristo, se arrepende dos seus pecados, aceita o sacrifício que ele fez lá no Calvário, para perdão dos seus pecados, tem o poder de limpar todo o seu pecado, tem o poder de apagar todas as suas transgressões, tem o poder de limpar a vida do homem. Só Deus tem esse poder. E a Bíblia diz que Deus até esquece dos seus pecados, não é verdade? Deus diz: olha, eu não lembro deles mais. É mais fácil você lembrar do que eu lembrar. Agora, imagina Deus sendo Deus, dizer para você: eu não lembro mais dos seus pecados. Quando às vezes vêm os pecados antes de ser crente, né, de entregar a vida a Jesus, quando eles vêm querer me trazer à memória, eu sou: sai em nome de Jesus, não entra mais, eu já sou salvo, não lembro disso mais, não quero nem olhar para trás mais. É para você fazer isso, né? Não olhe mais para trás. O que ele fazia? Ele pegava Cristo crucificado. Por quê? Porque a cruz é o coração da missão redentora de Deus. Na cruz do Calvário, Deus salvou a sua vida. Na cruz do Calvário, todos têm perdão dos seus pecados. Todos, irmãos. Não existe pecado que não tem como ser perdoado por Cristo. Todos. Jesus crucificado é substituto nosso. Cristo morreu em nosso lugar, morreu em seu lugar. Ele foi punido. A cruz foi a punição que Cristo recebeu, e essa punição era a punição, a ira de Deus que estava sobre você e sobre mim, sobre nós. Essa cruz tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele derrotou o diabo, cancelou a dívida e abriu o caminho até o céu, até Deus. Hoje você tem acesso a Deus. Por quê? Por causa de que Cristo fez naquela cruz. Lá no Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. E o poder da cruz. A cruz é o coração do Evangelho. Não existe mais nada. A cruz tem o poder de perdoar. É impressionante como tem o poder de perdoar os pecados. É nela que vemos o amor e a justiça de Deus unidas. O amor de Deus pelo pecador e a justificação de Deus do pecador. Na cruz revela quem Deus é, meus irmãos: santo, justo e gracioso. Que nem poupou nem o seu próprio filho. Deus não poupou o seu filho por amor a você, na cruz do Calvário. A cruz revela que nós somos tão pecadores que custamos a morte do Filho de Deus, tão amados que Ele se entregou por nós e por você, por mim e por você. A cruz é o único caminho de salvação. Nenhuma religião, esforço ou moralidade pode salvar. Só o Senhor Jesus e sua cruz. Quando nós chegamos e vai sair para pregar o Evangelho às pessoas que não conhecem Jesus, vou andar aqui, estou meio lento, mas quando nós pregamos a cruz. Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados, porque Ele te ama. E simples palavras dessa é capaz de tocar a vida do homem que está ouvindo. É impressionante, porque é o poder de Deus. Por que toca? Porque é a cruz. Porque a cruz é o poder de Deus a todos que nela creem. Por isso que toca. A cruz transforma a nossa vida hoje. Morte para o pecado e vida para Deus. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu gosto de ver alguns pregadores de rua, sabe? Na cidade de São Paulo, tem alguns que saem na rua e prega e às vezes apanha. Não sei se vocês já viram aí, mas tem um que chama Denis, coitado. Ele leva cada safanão. Ele é empurrado, jogado no chão, bate nele, joga a Bíblia dele no chão, e ele grita com uma força: Jesus é o caminho, na Avenida Paulista. E ele grita e o povo incomoda porque ele está gritando. Mas ele é o único jeito de você perdoar os seus pecados, é vindo a Jesus. Só Jesus pode te salvar. Eu fico admirado de ver a ousadia desse pregador. E tem um outro que chama, eu esqueci o nome, mas também que anda pregando em vários lugares e grita, e o povo bate nele e chuta ele. Esse chegou aí até no Muro das Lamentações, começou a pegar lá, expulsaram ele lá. Ele sabia falar só 2, 3 palavras lá no meio da Times Square, né, em Nova York, ele pregando, só falava 2, 3 palavras. Ele pregava, ficou o dia falando lá com a Bíblia na mão no meio. E chegava o povo, batia. Teve um policial que teve que separar. Mas veja, por quê? Por quê? Por quê? Porque é o poder de Deus a todo aquele que nele crê. Às vezes, nós não damos muito valor a isso. Nossos ouvidos já acostumou. Se engana, é o poder de Deus, capaz de salvar a vida do pecador. O caminho para a salvação é a cruz, não existe outro. Só Jesus na cruz, só a cruz de Cristo pode limpar os meus pecados. Aquele sacrifício é o suficiente para nos perdoar. A cruz é nossa esperança eterna.
No céu nós não contaremos nossos feitos que fizemos aqui embaixo, mas louvaremos o Cordeiro que foi morto para sempre, e ele vive para sempre. Paulo disse, irmãos, decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar essa noite. Não existe nada suficiente, não existe nada que pode se comparar ao que Jesus fez no Calvário. Ele sangrou, sofreu, morreu, torturaram Jesus, por amor a mim e a você. Ele derramou o seu sangue no madeiro, para que hoje você pudesse estar aqui, livre, sem a culpa do pecado, sem você. Livre, hoje você tem acesso, o mais importante, você pode fechar os seus olhos e olhar para Deus, e falar diretamente com Ele. Por quê? Porque Jesus conquistou esse acesso na cruz do Calvário. Veja o que Deus fez por mim e por você. Quer prova maior do que essa que Deus tem por você? Quer prova maior do que essa? Não vai haver. Esse é o máximo que Deus fez. E não existe como ser substituído. Jesus naquela cruz é o suficiente. Vá a Cristo. Se você não tem certeza da sua salvação, vá a Jesus. Vá e olhe o que Cristo fez no Calvário. Deus não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo por você na cruz do Calvário. Basta você enxergar e aceitar o que Ele fez por você. Eu estava ali, quero encerrar, lembrando, um dia, há muitos anos atrás, eu vivia na vida perdida, sem esperança, até sem futuro, não tinha esperança de nada, e nem sabia por que eu tinha vindo existir nesse mundo. Eu falava, para que eu vi aqui? Eu não devia ter nascido. Eu dizia isso, olha para você ver. A minha vida não tinha sentido. Mas um dia, em um hospital, o Evangelho chegou a mim. Um crente pregou e disse que Jesus me amava. Jesus morreu na cruz para salvar os meus pecados e que eu precisava entregar a minha vida a Ele. Se eu entregasse, a sua vida nunca mais seria a mesma. Veja, não tinha esperança de vida e nem sabia para que vinha existir. Mas eu saí daquele hospital, louvando a Deus, glorificando a Jesus e agradecendo a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me perdoou os meus pecados. E obrigado porque agora eu tenho um novo sentido de vida. Eu sei que o Senhor tem uma história para mim. Eu sei que o Senhor tem um futuro para mim. Eu sei que o Senhor tem esperança mais do que eu poderia imaginar. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero confiar em Sua palavra. Eu quero conhecer o Senhor melhor. Em 1988, eu fiz essa decisão por Jesus. Saí daquele hospital transformado, mudado. De lá para cá, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Completamente transformado. E hoje, Deus fala conosco. Você consegue ouvi-lo. Deus fala em seu coração. Você consegue ouvi-lo. Deus toca em sua vida. Você sente o seu toque. Você aprende a confiar nele, porque o teu futuro está muito mais do que seguro nas mãos dele. Sabe por quê? Porque ele conquistou na cruz do Calvário por você. Louvado seja Jesus. Obrigado, Senhor. Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Jesus, meu Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz. Obrigado porque o Senhor lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, lá no Calvário, o Senhor entregou a sua vida e foi pregado no madeiro e derramou o seu sangue como um sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados. Pai Celestial, não existe amor maior do que esse. Essa demonstração de amor pelas nossas vidas. Senhor Deus, obrigado por ter vindo a nós. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. Nós nunca poderemos pagar o que o Senhor fez naquela cruz por nós. Obrigado, Espírito Santo, que cada dia, dia após dia, o Senhor revela Jesus para nós. O Senhor nos mostra que Deus nos ama sem medida. Muito obrigado, Pai. Sela essa palavra em nossos corações e abençoe cada vida aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém.